João 2,13. Aviso que eu tenho é um só, bem simples. Nós não teremos escola bíblica dominical esse domingo de feriado, tá bom? Estou lembrando você porque feriado a gente tem entendido que é um momento de estarmos juntos como família, você descansar também. Queria fazer um pedido, irmãos. Eu sei que mais cedo, preste atenção que esse pedido é importante. Eu sei que mais cedo estava um pouquinho mais frio. Será que a gente não consegue chegar mais para frente agora, não? Concentrar aqui? Será que a gente consegue? Concentrar aqui, Jonathan também vem para cá. Concentra aqui, por favor. Aí, viu? Nós somos hoje poucos. Aí, que coisa bonita. Ó, tá vendo? Até dono de Jerônimo já veio, ó. Pronto. Aí. Tá vendo? Pronto. Fica mais pertinho. Eu tô quase eu descendo. Eu só não desço agora por um motivo, porque senão eu geraria um transtorno para a transmissão. Que eu sairia daqui, ia sentar, e a Júlia ia sair correndo lá e falar, meu Deus, pastor. Então, só por isso mesmo. E o microfone também por causa da transmissão. Senão a gente batia um papo legal. Mas EBD não teremos em feriado. Isso vai ser padrão. Quando for feriadão, não vamos estar na EBD para que a gente possa curtir um momento em família de descanso. Mas fora isso, estamos aqui para estudar a Bíblia. Então, você já achou João 2, né? A gente tem uma imagem que ela fala sobre o nosso raízes que a gente tem estudado. E aí todo culto eu faço questão de lembrar sobre isso, porque a gente vai memorizando e até esse momento de introdução tem sido até maior do que de costume, né? Eu gasto um tempinho aqui para todo mundo estar sempre alinhado. Pastor, o que é esse raízes? Estamos estudando sobre discipulado, sobre seguir e imitar Jesus e sobre transferir isso na vida de alguém. Existem várias e várias formas de nós vivermos um relacionamento discipulador. Esse raízes nos ajuda a dar um norte. Nós já estudamos o RAI, relacionar, acolher, interceder. Hoje é o Z de zelar. E aí, um passo a passo, bem rapidinho, que vocês já estão cada vez mais acostumados, daqui a pouco vocês decoraram. Eu conheço uma pessoa chamada José. E aí, José ele é um amigo meu com quem a gente joga bola junto. Tudo bem? E aí nós jogamos bola junto e eu vou começar a ficar perto dele, eu vou me aproximar dele. Eu vou começar a entender o que ele faz, criar um vínculo, um primeiro vínculo. Depois, eu vou estar perto de José a ponto de conhecer um pouco da história dele, conhecer um pouco das dores e estar ali disponível para ajudá-lo. Tudo bem? Eu estou acolhendo. Depois eu vou naturalmente começar a orar por ele e que ele conheça que eu tenho orado por ele. E aí eu vou começar a cuidar, a zelar. Então esse é o processo que vamos conversar hoje. Depois eu começo a ensinar sobre Jesus para José e vou solicitar que ele cresça, que ele se desenvolva. Eu vou começar a falar, olha, vamos colocar em prática sobre ser igual a Jesus? Vamos colocar em prática? Então, às vezes, José está tendo dificuldade de relacionamento na família. Eu vou começar a ajudá-lo com isso. Esse é um processo que não tem fim, ele não para. E aí, hoje, vamos estudar o Z de zelar, que talvez das palavras aqui seja a que menos usamos no nosso vocabulário. Raramente usamos zelar. Então, vamos lá em João, capítulo 2, versículo 13. Esse talvez seja o texto que a gente mais lembra sobre a palavra zelo, né? Por isso que eu quis começar dele. Diz assim a Bíblia, que próximo à Páscoa, curiosamente, né? A gente está literalmente próximo à Páscoa também. Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo pessoas que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. Ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, com ovelha e bois e tudo. Ele derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam pombas e
As pombas, para você entender, eram a coisa mais simples que você poderia oferecer num culto. Então isso era para todo israelita ter a possibilidade de cultuar, mas era vendido. Tirem essas coisas daqui, não façam da casa do meu pai uma casa de negócios. Os seus discípulos se lembraram do que está escrito, e aí eu queria dar essa ênfase. O zelo pela tua casa, no caso, o zelo pela tua casa me consumirá. É um Salmo 69, é só o versículo 9, é uma referência ao Antigo Testamento. Por que eu quero trazer essa palavra e esse texto? Porque é uma curiosidade agora. A palavra zelo é uma palavra grega. Sabia disso? Zelo é literalmente como a palavra é em grego, zelo. Então esse é um termo que usamos no nosso vocabulário, que é um termo grego. Tanto é, querido, que talvez você se lembre ou não, mas dentro dos 12 discípulos, havia um que fazia parte de um grupo, os zelotes. Um grupo que era conhecido por um cuidado totalmente intenso e radical pela sua fé, pela sua cidadania como judeu, e era contra o Império Romano. Então, zelo é uma palavra grega que usamos no português. E aí eu até separei aqui o dicionário. Depois a gente volta para ver algumas coisas, a gente vai para o momento curiosidade. No dicionário, zelo está assim, ó: grande cuidado e preocupação que se dedica a alguém ou a algo. Forte disposição, empenho para realizar algo. Então isso é zelo. Então quando um aluno ele tem zelo, a gente considera que ele está se dedicando. Quando você zela pelas suas coisas, você está cuidando. Agora olha uma curiosidade. No Novo Testamento, e aí eu queria te pedir para abrir em Atos, capítulo 13, versículo 45. Deixa eu confirmar aqui. Atos 13, 45. Deixa eu ver isso aqui. Isso mesmo. Ó, diz assim, a versão daqui, ó, é a NAA, mesma da minha Bíblia aqui. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Desafio. Cadê a palavra zelo? Não tem. Não tem. Mas se você for no original, a palavra inveja é zelo. Literalmente, está escrito zelo no original. Assim como vários outros textos, alguns até sobre ciúmes, às vezes inveja, intensidade ou fervor. A palavra zelo aparece então em vários momentos da Bíblia com esse significado. Sempre categorizando uma intensidade que você entrega por algo. Então, quando eu falo sobre o zelo e o discipulado, eu posso voltar naquele texto de João 2 e dizer que é esperado que cada discípulo tenha um zelo que o consoma por outra pessoa. Então, eu preciso ter algo em mim numa intensidade tão grande que venha me consumir a ponto de eu cuidar do outro. É esse o zelo esperado pelos discípulos. Então é zelar a ponto daquilo me consumir e eu fazer a diferença na vida de alguém. Primeira coisa que eu digo é que Jesus Cristo, ele tem um zelo muito intenso pela sua igreja. Esse texto que lemos de João 2, o texto continua. Você consegue voltar aí, João 2? A gente parou no 17. Mas o texto vai continuar. No versículo 18. A Bíblia diz assim, ó: e aí os judeus o perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Ou seja, que sinal você nos mostra para ter autoridade de entrar no templo e jogar tudo para cima? Quase como diz: quem é você para fazer isso? E aí Jesus respondeu o quê? Destruam esse santuário, e em 3 dias eu o levantarei. E os judeus responderam: esse santuário foi edificado em 46 anos,
e você vai levantá-lo em 3 dias. Agora olha a referência. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Na época que Jesus falou, eles não tinham entendido. Mas depois que ele ressuscitou, eu imagino os discípulos batendo um papo assim: rapaz, você lembra daquele dia? Que Jesus, rapaz, Jesus era doideira, né? O pessoal, Jesus é outra coisa. Ele entrou no templo, você lembra? Eu lembro, eu estava pertinho. Ele ficou indignado, ele estava, sabe? Ele estava com um ardor, ele jogou tudo para cima, mandou todo mundo embora. Rapaz, o pessoal riu, rapaz, Jesus, isso é coisa dele mesmo. Aí lembra que ele falou que ele ia edificar o corpo dele em 3 dias? Aí alguém fala, rapaz, é mesmo, ele disse. Então era a igreja, era o corpo dele, não era pedra. Bem que ele disse. Agora nós estamos vivendo isso. A igreja está crescendo, as pessoas estão sendo alcançadas, o corpo está crescendo. Ele disse e ele fez, edificou o corpo em 3 dias. E aí eles creram no que a Bíblia diz. Mas olha que todo esse texto parte de uma afirmação bíblica do Antigo Testamento, que o zelo dele pela casa, pelo corpo de Cristo, o consumia. Primeira pergunta que eu tenho a te fazer é: você tem tido o mesmo zelo, a mesma intensidade para alcançar pessoas para Jesus, para que elas sejam um corpo cuidado por Ele? Nós somos alguém que com intensidade se dedica a cuidar, porque uma coisa é se dedicar para alcançar, outra coisa é se dedicar para cuidar. E essa é uma diferença que a igreja às vezes não mede. Exemplo: você dedica 3 meses para criar uma brecha para falar com seu amigo, sua amiga, colega de trabalho, ou um familiar. Quando você tem a brecha, o que geralmente a pessoa fala é clássico: vamos lá na igreja domingo, vai ser culto de Páscoa, vai ter o almoço, vai ter culto das mulheres, culto jovem. A nossa tendência é chegar perto, abrir a brecha e levar para um lugar, não é isso? Vamos lá. Por que a gente faz isso? Porque a gente acredita que nesses lugares, nessas reuniões, a apresentação, a presença, a comunhão vai fazer com que ele tenha uma percepção de quem é Jesus. Porque acreditamos, como vimos no primeiro estudo, quem não viu está no YouTube, o que move uma pessoa a ser transformada é um encontro de Jesus que gera marcas, como foi Jesus com Pedro, a ponto de Pedro largar tudo. Então o que a gente faz? Acreditamos que o melhor lugar para Jesus se encontrar é uma reunião assim. Vai ter mais gente, o pregador vai pregar, vai falar do evangelho, no apelo ele aceita Jesus. E dá certo? Com algumas pessoas dá certo. Mas concorda que isso não é necessariamente cuidado? Não. Eu não estou cuidando dessa pessoa. Eu estou pegando, é como se eu fizesse assim. Uma coisa é eu plantar uma semente na terra, regar, acompanhar dia após dia, tirar bicho, alimentar, cuidar do adubo, proteger da tempestade, colocar no sol, naquela planta pequenininha, ver a primeira flor. Uma coisa é isso. Aí você vai dizer, eu cuidei dessa flor, eu cuidei dessa planta. Outra coisa é você pegar uma porção de terra bonita e colocar embaixo de um lugar onde as pessoas estão jogando semente e deixar lá. Isso tem sido muitas vezes o comportamento da igreja para que as pessoas sejam discípulos de Jesus. Ela pega uma porção de terra, que é o coração de alguém, leva para um lugar onde a semente tem sido lançada e espera que essa semente frutifique, crie raízes na terra. Entende que esse processo de discipulado ele é muito arriscado? E nem é você que está fazendo. É um processo de deixa que alguém plante. Jesus não nos chama para isso. Então, para criar a diferenciação, Jesus nos chama para cuidar, para estar perto. E perto, realmente se preocupar com o outro. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é essa diferenciação.
Não considere que você discipula alguém se a sua relação e o seu cuidado com ele se limita a convidar a ir a um lugar. Cuidado significa compartilhar a ponto de transformar, de amar. Outro detalhe que eu preciso trazer é que o relacionar não se perde no cuidado. Só que a diferença é que agora você é intencional. Você quer realmente fazer diferença na vida do outro. Tenta perceber a diferença. No início, você não começa cuidando, porque senão você é chamado de enxerido metido. É assim. Conheci agora o cara. Fala, rapaz, toma cuidado aí, você está fazendo isso errado. Rapaz, lá que você é metido, toma conta. Pronto. Você não começa cuidando. Até criança. E tá uma criança correndo, tropeça, você vai ajudar. Aí vem o pai e fala, deixa cair que aprende assim. Você não consegue. Então, relacionar é um processo onde você se coloca à disposição para estar perto. Vai conhecer os costumes, o que ele gosta de fazer. Isso é uma coisa. Só que chega um momento que você vai criando vínculo. Aí agora você vai se aproximar para fazer a diferença. Aí é o zelar. Então, olha só, com o que nós já aprendemos. Você se aproximou para conhecer a pessoa e está perto. Em algum momento, todas as pessoas passam por dificuldades e dores. Então você acolheu, ajudou. Coisa clássica, eu ajudei com um problema de família. Então, dando um testemunho, agora o testemunho prático. Estava eu no trabalho, uma pessoa informou que estava com uma dificuldade em casa. O que eu fiz? Fala aí. A pessoa veio e falou assim, olha, eu estou com uma dificuldade lá em casa. O que eu fiz? O que eu fiz? Ajudei, eu acolhi. Não, vou tentar te ajudar. Qual é o próximo passo depois do acolher? É o ir. E é de quê? De interceder. Aí eu vou orar. Orei. E falei assim, vamos orar amanhã de novo? Vamos orar amanhã de novo. Aí no amanhã, o problema se tornou outro. Olha que loucura. A gente foi orar, já mudou o motivo de oração. Oramos ali. No outro dia vamos orar de novo. E foi isso. O que aconteceu? No processo que a pessoa foi orando, ela mesma foi se sentindo melhor. E aí eu fui e fiz uma ação de cuidado. Como que eu posso cuidar de alguém que está sentindo, por exemplo, que precisa mais de Deus? Vamos pensar. Vou aconselhar que ela procure uma igreja para congregar. Onde você mora? Tal lugar. Não é perto da cura, senão... Então, olha, não tem uma igreja próxima? Ah, tem a igreja de uma parente minha, que eu vou de vez em quando. Então, isso se tornou o alvo de oração. Mas agora é um alvo de oração que você já vai percebendo que ela está sendo cuidada. Aí chegou, passou o final de semana, não conseguiu ir por conta das chuvas. Vamos continuar orando esse final de semana. Entende? Agora, a ação é intencional. Eu estou cuidando. Como que eu cuido de um pai que está preocupado com os filhos? Você pode se colocar à disposição para ficar com os filhos. Você pode se colocar à disposição para falar, olha, vai ter uma programação de crianças lá na igreja. Deixa as crianças lá, o pessoal vai estar junto e vai curtir um pouquinho com a sua família, com a sua casa. Como que eu cuido de alguém que está ansioso? Você senta com ela e fala assim, ó, calma. O que nós podemos fazer agora? O que podemos fazer hoje? Não está lá na frente? Confia que vai chegar o momento. Como que eu cuido de alguém que está perdendo o emprego? Entendeu? Essa é a pergunta. Como eu faço algo para cuidar no espaço que eu tenho? Você vai cuidar no espaço que você tem na vida da pessoa. Isso é fazer discípulo. Porque às vezes achamos, queridos, que discipular é tão somente ensinar sobre Jesus Cristo e a salvação. Mas as pessoas não querem aprender sobre Jesus. Elas só entendem o valor do ensino sobre Jesus quando de fato Jesus faz sentido. E para quem não crê, ela não consegue entender o Evangelho. Ela não consegue aceitar, ela não consegue acessar. Porque a fé é a ponte. Então, para alguém que ainda não conhece o poder do Evangelho, ela precisa de um testemunho. Por isso que Deus deu poder à igreja para que ela testemunhasse, não para que ela ensinasse. Olha a loucura. O poder que a igreja recebeu é para ser testemunha.
E a partir do exemplo, as pessoas aprendem quem é Jesus. Ele não deu um poder para nos tornar professores. Ele nos deu poder para nos tornar discípulos e testemunhas. Testemunhas falam do que viu, do que ouviu, ou do que ouviram, do que viram, do que tocaram, do que experimentaram. Então as pessoas não estão aguardando ouvir uma pregação do evangelho no trabalho. Não estão. E se ouvir, pode ser que aquilo não quebre o coração dela, porque ela já ouviu vários. Agora, quem chega no trabalho esperando carinho e atenção? Entende? Cuidado. Uma bala, um doce, você não está bem, você precisa conversar, eu me preocupo com você, vamos ali. Cuidado. Expressão do amor de Deus na vida dele. Cuidado. Um dia, a pessoa se sente tão cuidada que ela quer saber a fonte. É sempre assim, já reparou? Você vai comer uma pizza muito boa. Ué, ou então você come a pizza em casa. Nossa, que pizza boa. O que a gente sempre pergunta? Comprou onde? Pegou aonde? Geralmente a gente pergunta, quanto foi? Se a gente tiver intimidade, pergunta quanto foi, que a gente faz o custo-benefício, né? Tá bom, é barato, então vale a pena. Mas a gente quer saber a fonte daquilo que é bom, daquilo que faz diferença. Então nós temos que passar a ser mais pessoais no cuidado. Isso quer dizer, queridos, que para discipular você vai ter que abrir mão da distância segura de alguém. Por isso que o discipular não é para você discipular 25 pessoas. Por isso que Deus sobre discipular multidões. Às vezes é discipular uma pessoa. Porque uma pessoa vai exigir dinheiro, vai exigir seu tempo. É curioso, porque você parou para pensar que nesse texto onde Jesus zelou pela casa, a pessoa que mais esteve exposta e em perigo foi Jesus? Vamos pensar. Está chegando a festa da Páscoa, tem uma multidão no templo. Aí Jesus chega e bota todo mundo para fora. Quem se arriscou? Jesus. E aí perguntam Jesus, e ele fala que ele é reedificar o templo. Quem se arriscou? Jesus. Mas Jesus ali está se preocupando com o corpo, com a igreja, com o próprio Pai. Quando você zela por algo, quando algo te consome a ponto de ocupar o seu tempo, de ocupar a sua prioridade, você precisa tomar uma atitude para cuidar disso. Exemplo, quando você tem um instrumento musical, a pessoa que só tem o instrumento, terminou de tocar, ela pega, bota numa capa e vai embora. Mas tem um rapaz lá do trabalho que ele falou que ele tem uma guitarra de uma marca interessante, cara. E aí primeiro que ele fala assim, não, eu não deixo ninguém tocar na minha guitarra. A guitarra dele tem seguro, ele paga seguro para a guitarra. É para você ver o nível que é. Ninguém toca guitarra, porque ninguém vai cuidar como eu cuido. Quando eu termino o culto, eu pego, limpo ela todinha com um pano, lustro, boto na caixa com cuidado. A caixa da guitarra é reforçada, elas têm seguro. Tá vendo? É uma coisa, outra coisa é, eu boto qualquer capa e levo. A gente pode achar, poxa, é desnecessário tanto cuidado pela guitarra. Mas nós temos muito cuidado por muitas coisas em nossa vida que às vezes não necessitam desse cuidado. A pergunta é, as pessoas ao seu redor experimentam desse zelo, dessa intensidade? Quando a gente discipula alguém, a gente começa a ser tomado por uma preocupação constante, sabe? Você não consegue olhar no Instagram a pessoa fora e ficar feliz em paz. Não significa que você olha no Instagram, a pessoa se afastando de Jesus, você vai igual um maluco. Volta, senão você vai para o inferno. Não é isso que eu estou falando, não. Mas você não se sente confortável. Quando Jesus viu o templo e as coisas fora do lugar, com os princípios errados, ele foi tomado pelo zelo. Algo dentro dele o consumiu a ponto dele não ficar confortável com a igreja ou o templo do Senhor sendo feito de qualquer coisa. Essa é a preocupação que você tem pelas pessoas, porque elas também são templo do Espírito Santo. Algumas ainda não receberam esse privilégio, tão distantes, mas todas foram chamadas para ser templo. Será que estamos sendo tomados por esse zelo? Será que se eu falasse, olha, agora é a meta, você está pensando no nome, está se relacionando, você vai dedicar 5 horas da sua semana para cuidar de alguém. Mas pastor, o que eu vou fazer com 5 horas? Você vai mandar 15 minutos do seu dia mensagem, 1 hora por dia você vai mandar WhatsApp por alguém, vai marcar um encontro com essa pessoa na semana.
vai se preocupar com a rotina dela. Você vai pensar, não, eu vou olhar o Instagram dela. Uma pessoa você vai acompanhar o Instagram todo dia, para ver o que ela posta, o que ela está fazendo. Você vai acompanhar no dia a dia, você vai estar perto. E na oportunidade você vai cuidar dela. Cuidar com o quê? Não sei, vai chamar para comer, se é uma dificuldade financeira, uma dificuldade na casa, espiritual. Você vai se dedicar a cuidar de alguém. Nós estamos dispostos a entregar esse tempo? Queridos, a igreja, às vezes, se torna um lugar muito interessante. Porque, às vezes, a igreja é um lugar onde todo mundo chega. Mas, muitas vezes, é um lugar de onde as pessoas saem também sem serem transformadas. Por que isso acontece? Porque quando a igreja perde o seu propósito, ela fica igual à igreja na época de Jesus. Um lugar de comércio, um lugar de negócios, mas não é um lugar de acesso e de presença do Senhor. Qual é o ponto? Uma igreja facilmente perde o seu propósito quando ela começa a negociar os seus princípios. E um dos princípios que às vezes a igreja negocia é o discipulado, é dedicar o tempo por alguém. Eu sei que a gente entende que se reunir como igreja é cultuar o Senhor, se reunir como igreja é estudar a Bíblia, se reunir como igreja é se alegrar, é ter comunhão. Mas se reunir como igreja também é criar um ambiente para que a gente saia para trazer outros a se reunir como igreja. É fazer discípulos. Mas sabe uma coisa bem curiosa? É que a história da igreja mostra que a igreja do Senhor cresceu em Atos, mas ficou no mesmo lugar em Jerusalém. O que tirou a igreja de Jerusalém, você sabe? Perseguição. A igreja foi tão perseguida na cidade de Jerusalém que ela teve que sair. E quando ela saiu, ela se espalhou por outras cidades e o evangelho começou a ser pregado em outras nações. Olha que interessante. Às vezes o que nos tira da zona de conforto para cumprir o propósito é algo negativo. Pode ser que você se preocupe agora com o discipulado porque agora tem mais cadeira vazia do que cheia. Porque agora as fotos da cura tem menos gente do que tinha há alguns anos atrás. Porque a sua memória é da época que tinha 100 e poucas pessoas. Às vezes são essas coisas que nos tiram da zona de conforto. Então, geralmente a gente não pensa ou não está acostumado a zelar pelo que está bom. O cuidado surge quando está ruim. A gente pensa se vale a pena comprar uma película para o nosso telefone, se vale a pena botar antivírus do nosso computador, seguro para o nosso carro, para casa. A gente pensa, vale a pena guardar um dinheiro? Agora, a pessoa que passou por uma emergência e precisou de dinheiro e não tinha, essa nunca mais deixa de guardar. A pessoa que o telefone estava e caiu, quebrou a tela, pá, compra o outro. Primeira coisa, película. A pessoa que já teve o carro roubado, o próximo tem seguro. Quando ela passa por uma situação traumática, ela logo opta pelo zelo. A pergunta é, o que nós vamos ter que passar de percepção sobre a vida de alguém tão perto, que está caminhando para o inferno ou perdição, para que a gente desperte que ela precisa ser cuidada? Você vai ter que ver alguém que você esperava que tivesse na igreja ser perdida pelo vício nas drogas, ser perdida pela imoralidade, por outra religião, pela alguém morrer. Nós vamos esperar pessoas que estão sendo alvo, que estão incomodando o nosso coração para algo ser feito, estarem numa situação tão ruim que não tem outra saída, ou vamos nos mover amanhã? Ou vamos mandar uma mensagem hoje? Ou vamos começar a insistir agora? Você vai esperar que esteja totalmente destruído para cuidar? Ou vai começar a cuidar agora? Entende? Parece que falar de cuidado não é falar de algo emergencial. Parece que cuidado é algo negociável. Algo que pode ficar para depois. Não, ninguém sente falta, está tudo bem. Se eu colocar isso aqui agora na pauta. Queridos, nós temos que escolher entre duas missões. Ou a gente se dedica a cuidar das pessoas no nosso trabalho, porque elas precisam ser amadas, ou nós vamos ter escola bíblica dominical. Ou nós vamos ter culto. Ou nós escolheríamos pelas atividades de reunião coletiva. Porque mostra que o individual a gente tem deixado de lado. Sabe por quê? Porque a gente está acomodado. Queridos, cuidar exige sacrifício. Nós gostamos de ser cuidados, mas não de cuidar. Porque olha só, é muito mais fácil eu ir para a igreja,
sentar perto do pastor e falar: pastor, eu estou com essa dificuldade. Preciso disso. Cuida de mim. É mais fácil. É mais fácil falar: pastor, ore por mim por causa disso. Agora, o difícil é chegar no pastor e o pastor está dando como exemplo. Nem é uma denúncia, nem é igreja. Não é isso. É só um exemplo. No caso sou eu. Difícil é chegar assim: pastor, o que você está precisando? Essa é difícil. Pastor, qual é o seu pedido de oração? Pastor, qual é a sua dor? Pastor, qual é a sua dificuldade? Uma boa pergunta. Pastor, o que eu posso fazer com o que eu tenho para amar você? Essa é uma pergunta difícil de fazermos ou de refletirmos. Nós temos uma grande facilidade na emergência procurar alguém. Temos uma dificuldade de confiar o que é precioso para alguém cuidar, mas temos quase que muros impedindo que a gente cuide. Porque a gente cuida do que a gente ama. Então, talvez, o que a gente precise, quanto igreja, para fazer discípulos, não é só uma metodologia, não é só aprender raízes. É o básico. Amar ao Senhor acima de todas as coisas, a ponto de obedecê-lo com tudo que tem. E amar ao próximo como a mim mesmo, a ponto de cuidar como eu quero ser cuidado. Por isso que cuidar, e essa palavra zelar, fala de algo intenso. A ponto da Bíblia, às vezes, traduzir esse termo para o nosso português como inveja, como ciúme, que são palavras que dão ideia de um intenso desejo, uma intensa vontade de ter. Eu quero te convidar nesse momento a fechar seus olhos, curvar a sua cabeça, porque o nosso momento é de orar por uma intensa vontade para cuidar. Já tem talvez um mês que você está pensando um nome, porque já são 4 encontros. Já tem um mês que você sabe quem está perto e precisa. Às vezes é um familiar, às vezes nem é alguém que nunca conheceu Jesus, às vezes o seu alvo é alguém que já conheceu e está distante, um perdido, alguém que talvez outros considerem desviado, mas Deus já colocou no seu coração e falou: olha, para muitos ele não tem volta, mas eu estou escolhendo que você seja o caminho de volta dele. Você já sabe a pessoa. Ou, para muitos, ele não conhecerá o Evangelho, mas eu escolhi que você seja a carta e a Bíblia que ele vai ler. Você sabe quem é a pessoa. Eu quero que você, nesse momento, comece a orar, não por ela. Eu quero que você ore por você. Que você quebrante o seu coração. Peça: Senhor, renova no meu coração o zelo. Cria no meu coração intensidade. Cria no meu coração desejo, disposição. Pai, me permita querer cuidar. Tira de mim o egoísmo, tira de mim a preguiça, tira de mim o individualismo, tira de mim a necessidade de receber algo em troca. Pai, me ajuda a amar para cuidar sem receber. Tira de mim a impaciência que às vezes me impede de viver o processo. Coloca em mim, Pai, um amor que suplante as minhas limitações, que me faça pensar, que me faça cuidar, que me faça usar o que eu tenho em mãos, o meu tempo, as minhas redes sociais, o meu recurso financeiro, que me faça perceber as emoções do outro, que me faça ter empatia pelo outro. Senhor, me leva a esse lugar, Pai. Me leva, me capacite. Pai, coloca no meu coração um zelo que o Senhor tem pela sua igreja amada, para que eu zele por essa pessoa nesta intensidade, a ponto de não conseguir descansar a minha consciência, a minha preocupação, sem fazer algo por ela. Senhor, eu quero pedir que o Senhor responda as orações, o pedido e o clamor da tua igreja, que hoje abre o coração para um zelo, uma intensidade de buscar fazer a diferença na vida de alguém. Pai, muitas pessoas nunca experimentaram o amor verdadeiro do Senhor. Vivem de um amor pequeno e falho. E precisam experimentar o amor do Senhor. Com isso, Pai, eu peço que o Senhor use a nossa vida, a vida de cada um aqui presente, para ser uma expressão do cuidado e zelo do Senhor por ela. E que nós possamos ser usados
a partir da sua força, o seu poder, agindo em nossas falhas e imperfeições. Pai, nós temos tido um nome no nosso coração, o qual o Senhor tem chamado para fazer a diferença. Então, por favor, nos ensine, nos capacite para irmos e alcançarmos essa pessoa, para que Jesus, o Senhor Jesus, seja conhecido através de nós. Não nos permita descansar ou parar até que façamos algo por alguém, que nós venhamos a cuidar como o Senhor cuida de nós. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.